Deus. Então, a nossa comunhão é muito grande, muito fraterna. Não estamos isolados, nós não estamos sozinhos. Aliás, no dia a dia da vida, quem é que está sozinho? Nenhum de nós está. E graças a Deus, nesta manhã, estamos na companhia do povo de Deus. Para Johnny, fica em pé um pouquinho, minha esposa, e para mim é um prazer muito grande estar com vocês neste culto. Agradeço muito ao pastor Carlos a bondade do convite, temos sido amigos ao longo de tantos anos, ele, Silvia, as meninas também, e agora estar com vocês mais uma vez é um prazer muito grande. E desde já convidá-los, na medida do possível, para, estando em São Paulo, visitarem a Igreja Batista da Liberdade, ali na rua Santo Amaro, 412, é isso mesmo? No bairro de Bela Vista, Eu sou um paulista de Bauru, e passei grande parte da minha adolescência e juventude na cidade de São Paulo. Mas saí de São Paulo para o Rio, para estudar, e a minha vida nunca mais foi em São Paulo, a não ser para visitar os meus pais. Mas agora retorno a São Paulo para morar. E para Johnny será não um retorno a São Paulo, mas uma ida a São Paulo, para morar lá como carioca da gema que é. Então nós dois vamos juntos trabalhar toda a nossa fase de adaptação que sempre existe, depois de 11 anos e 2 meses aqui nos Estados Unidos, há muito que se adaptar, não tenho dúvida disso. Nós já passamos por essa experiência no passado, há 32 anos, quando voltamos dos Estados Unidos pela primeira vez, retornando ao Brasil. Então há sempre um momento de ajuste, não tem como escapar, mas Deus estando à frente do processo, a gente continua a caminhada. E é nesse sentido que nós vamos. O pastor, eu posso sentar aqui? Eu não estou cansado não, mas estou sendo tão gostoso ficar junto de vocês assim, para a gente bater um papo, porque este é um momento assim de certa despedida do ponto de vista humano, não da última vez, é da penúltima vez. Eu sempre digo que é a penúltima vez. A última vez, ninguém sabe. Alguém sabe? Não, ninguém sabe. Então é sempre a penúltima vez que a gente se vê. E a alegria é muito grande de estar aqui com vocês. Mas o pastor Carlos me indicou, e eu observei ali no quadro, refletindo sobre a bondade de Deus, é parte do processo que vocês estão trabalhando, do tema destes dias, a bondade de Deus. Faz alguns anos, preguei na Igreja Batista, ou Templo Batista, em Nairobi, no Quênia. Um jovem pastor batista, um dos líderes da Aliança Batista Mundial, e a igreja dele foi a única igreja onde estive até hoje, em que o boletim dominical trazia cada parte do culto com o horário que deveria começar e terminar. Oração, 1h15, até 1h16 3/4. Então, se a pessoa dissesse o amém um pouco além do horário, já estava atrasada. Então, tudo ali, direto. Quando eu peguei o boletim, eu notei que o culto levaria 3 horas. E eu perguntei a ele, Euticos é o nome dele, Euticos, o culto leva aqui 3 horas? Leva, mas se você quiser mais, não tem problema não. Você fique totalmente à vontade. Eu disse, rapaz, 3 horas para mim está de bom tamanho, porque 3 horas de culto realmente é uma verdadeira maratona espiritual. E eu não tenho corrido maratona, não é que eu não tenho corrido há muito tempo, eu nunca fiz uma maratona na minha vida, e não seria hoje que eu faria aqui. Então, para mim, 3 horas está ótimo. Mas não, só para você ficar totalmente à vontade, porque nós tivemos culto até 7 horas. Eu digo, não, 7 horas de culto para mim já seria quase uma semana, eu ficaria crente demais. Não dá, vamos parar onde está. Mas, quando o culto começou, ele disse, nós vamos ter agora uns 10 minutos para convidar o Espírito Santo para vir para o culto. Eu nunca tinha visto aquilo, ouvido aquilo, mas então cada um se levantou, toda a igreja se levantou, todo mundo, ele se levantou. Aqui havia algumas colunas assim, ele se agarrou numa coluna e ficou ali orando, assim, tremendo. Alguém na outra coluna, na outra, a igreja toda, uns aqui pulando, outros ali deitados e tal. E eu estava sozinho no púlpito, sem saber, eu estava assim meio vendido ali, sem saber o que fazer. Eu disse, é melhor eu agarrar numa coluna também. Achei uma coluna, e fui lá e peguei a coluna e também dei os meus streamlix. Mas era parte do processo deles, como eles dizem, de convidar o Espírito Santo para vir para o culto. Eu fiquei muito impressionado com aquilo, porque às vezes nós não temos, pode ficar à vontade, nós não temos
não temos esta noção. Deixa eu deixar aqui, espera um pouquinho. Não tem problema não. Até a água resolveu. Está ótimo. E então, não molhou não, só ficou mais ungida. E eu fiquei impressionado porque eles resolveram durante aquele período, o que eles chamam de convidar o Espírito Santo. Eu logo entendi que era uma forma que eles encontraram de que cada pessoa tivesse a consciência de que o Espírito Santo estava entre eles. Entendeu? E eu tenho pensado muito nisso ultimamente, sobre a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo, ele está sempre presente. Ele é Jesus conosco hoje. Porque Jesus disse, olha, se eu for, eu mandarei de volta um Consolador. Ele vai estar com vocês, ele vai guiar vocês em toda a verdade, ele vai instruir vocês, ele vai auxiliar vocês. Ele é o Paráclito, aquele que está ao lado, aquele que está à frente, está atrás. Ele está para redarguir, para exortar, para instruir, para orientar, para guiar, para confortar. Ele vai estar convosco para todo sempre. Conjugado com outros textos da Bíblia, como por exemplo Salmo 46, versículo número 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro o quê? Bem presente. Note bem, bem presente. Bem presente. Presente de fato. Presente ali mesmo. Presente o tempo todo. Bem presente na hora da angústia. Então você pode às vezes estar numa situação que você diz, caramba, eu estou sozinho aqui, não tenho para onde ir, não tenho para onde correr, não tem quem falar comigo, mas o Espírito Santo está ali bem presente. As palavras de Paulo, as palavras do salmista, são depois ecoadas pelo apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, quando ele diz, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Onde quer que você esteja, o Senhor está perto. Onde quer que eu esteja, o Senhor está perto. Em qualquer situação, o Senhor está perto. Sempre perto. Por isso o tema, pastor Carlos, da bondade de Deus é tão importante, porque o salmista no Salmo 23 diz, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Pense nisso. Você está caminhando numa estrada tranquila, a bondade e a misericórdia caminham com você. Você está numa estrada esburacada, a bondade e a misericórdia caminham com você. Você está numa estrada cheia de pedregulho, de pedras, o automóvel da vida está saculejando para cá e para lá, a bondade e a misericórdia estão caminhando com você. Elas nos acompanham permanentemente, por quê? Porque o Senhor está bem presente na nossa angústia. Bem presente. Nesta tarde você pode estar enfrentando alguma situação em que a sua pergunta é esta, por que eu vou continuar sozinho nisso? Você não está só, nunca esteve só. Daí a palavra do pastor Hilton, que usa a igreja ali em Nairobi, de pedir ao Espírito Santo para vir para o culto. Em outras palavras, vamos agora nos conscientizar de que o Espírito Santo já está aqui. O apóstolo Paulo diz que em Deus nós nos movemos, existimos e vivemos. O Salmo 139 diz que aonde quer que nós vamos, Deus já nos está esperando. Se eu descer para as profundezas da terra e do mar, ali a mão direita estará comigo. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades da terra em qualquer situação, ainda ali a mão de Deus me guiará. Não há como escapar à presença de Deus. Então, o que nós precisamos é mesmo dessa consciência. De há muito tempo que eu entendi que não é necessário dizer, Senhor, agora vem estar conosco. Ele já está. Ou então, Senhor, voltando à tua presença, ele nunca saiu. E às vezes eu me pergunto, né, ouvindo orações assim, entre uma oração e outra, para onde é que Deus foi? Porque a pessoa acabou de orar, a outra diz, Senhor, voltando à tua presença. Mas não, gente, ele ficou aqui o tempo todo, ele não saiu daqui, eu não estou entrando. Eu sempre digo, Senhor, dá-me a consciência da tua presença.
É isso que eu preciso. É a consciência da presença de Deus. Até para que eu desenvolva o que a palavra diz, que eu devo louvar a Deus pela sua benignidade, louvar a Deus pela sua grandeza, porque a sua bondade e a sua benignidade, elas duram para sempre. Louvai a Deus porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Nessa mesma igreja, em Nairobi, logo depois dos 15 minutos em que a igreja procurou se encontrar com o Espírito Santo, a presença dele, a consciência dele, aí o pastor Eutychus, no púlpito, durante mais uns 10 minutos, ele dizia o seguinte: Deus é bom. A igreja respondia o tempo todo. Aí juntos, igreja e pastor diziam: é a natureza de Deus. Aí a igreja começava: Deus é bom. Ele respondia o tempo todo, juntos: é a natureza de Deus, ou assim é que Deus é. Então Deus é bom o tempo todo. Deus é assim. Deus é bom o tempo todo. Deus é assim. Vamos lá? Deus é bom. Deus é assim. O tempo todo. É por aí mesmo, pensa bem. Deus é bom o tempo todo. Essa é a natureza de Deus. Juan Carlos Ortiz, que escreveu vários livros, um dos quais intitulado O Discípulo, pastor pentecostal na Argentina, mas há muitos anos radicado na Califórnia. Ele dirige a igreja hispânica da Catedral de Cristal, do Bob Schuller. Ele esteve no Rio fazendo uma série de preleções na igreja de Nova Vida, isso já há vários anos. Johnny e eu fomos lá, e numa das palestras ele disse, falando sobre a bondade de Deus, que muitas vezes, lamentavelmente, nós não nos recordamos da bondade de Deus e nem agradecemos a Ele os atos de bondade. E ele disse: quando eu tomo banho e a água está caindo, eu digo: Senhor, eu te agradeço pelo sangue de Jesus que me purifica de todo o pecado. Esta água apenas representa para mim neste momento, com a minha gratidão, o sangue de Jesus que já me purificou, e cada vez que eu venho diante do Senhor e confesso meus pecados, Ele me purifica desses pecados. Disse ele: eu vou fazer um telefonema, pega o telefone. Senhor, muito obrigado pelo telefone, que eu posso conversar com alguém, eu posso receber a mensagem de alguém. Eu te agradeço, Senhor, pelo telefone. Senhor, muito obrigado pela internet. A internet não tem nada de errado. Quantas vezes eu vejo discussão sobre a internet, é coisa boa ou má? É quem usa a internet que faz a diferença. Não é a internet, não é ela, é quem a usa. Ah, mas está ameaçando a vida de família. O problema não é ela, é a família, não é a internet. Não é o sofá, não é o rádio, não é a televisão. É o que nós fazemos com aquilo que o progresso nos dá. Mas, Senhor, eu te agradeço porque através da internet eu posso participar de muitos cultos em todo o mundo. Através da internet eu posso ouvir a tua palavra. Através da internet eu posso socorrer alguém que está aflito. Através da internet eu posso ser abençoado. Eu te agradeço, Senhor, pelo e-mail. Cansa. Você recebe aquele monte de e-mail. Mais da metade é alguém mandando: se você gostou, clique aqui, diga isso, diga aquilo. Muito bem, mas, Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de me comunicar. Pense bem, há poucos anos, não muitos anos, há poucos anos, nós não tínhamos internet, não tínhamos e-mail, não tínhamos Facebook, não tínhamos Twitter, não tínhamos Instagram, não tínhamos LinkedIn, não tínhamos nada disso. Hoje não conseguimos viver sem isso. Quando um dia nós nem sabíamos que existia. Eu me recordo nos anos 70, quando se falava que possivelmente os correios e telégrafos deixariam de existir. Eu não conseguia entender. Como é que não vai ter mais carta? Pronto, chegou o momento em que você já não recebe praticamente carta, a não ser conta para pagar. Porque carta mesmo agora é um e-mail, ou então é uma pequena mensagem no Twitter, ou uma fotografia no Facebook, você encontra alguém que você não vê há anos, uma palavra, alguma coisa. Muito bem, graças a Deus pelo progresso que nós temos. E que Deus nos dê a sabedoria para usarmos o progresso para o bem-estar da humanidade e para a expansão do reino de Deus.
Não há nada de errado com isto. É a bondade de Deus manifestando-se conosco. Obrigado, Senhor, pela lâmpada, pela energia elétrica. Dela eu só sinto falta quando ela vai embora. E aí está tudo escuro. Puxa vida, não tem água. 2 dias sem água no prédio. E agora? Mas quando tem, eu devo agradecer a Deus. Não é só ir a Deus para pedir alguma coisa, mas para agradecer os atos de bondade dele na minha vida. Deus é bom o tempo todo. Deus é assim, é a natureza dele. Para com todos nós. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Não há condicional, todos os dias da minha vida. Deus, socorro bem presente na angústia. Então a bondade de Deus é um tema inexaurível, inesgotável, porque nós vivemos dessa bondade. Se não fosse a bondade de Deus, nenhum de nós estaria aqui. Não apenas em termos de respiração, mas não estaríamos aqui porque não teríamos sido alcançados pela graça de Deus em Jesus. Uma vez encontrei uma pessoa lá no Rio que me disse: pastor, se o senhor me conhecesse há apenas 5 anos ou 6 anos, o senhor não iria me reconhecer hoje. Eu fui uma pessoa completamente perdida. Se o senhor imaginar algum pecado, saiba, eu já cometi. O que o senhor não imagina, eu fiz. Eu tinha uma vida absolutamente imoral em todos os aspectos. Não sobrou nada de mim. E disse novamente: se o senhor pensar em algum tipo de pecado, saiba, eu já pensei primeiro. Mas hoje eu estou aqui para dizer ao Senhor que Jesus transformou a minha vida. O que é isto, senão a bondade do Senhor? Estava num táxi no Rio. O moço disse: onde é que o senhor vai? Disse: vamos para o Galeão. Vai pegar um avião? Se não, pegar um ônibus, porque o Galeão é rodoviárias? Não, aeroporto. Ah, bom, porque o senhor perguntou se eu pegar um avião. Realmente, eu vou pegar um avião. Eu não vou pegar um ônibus. Muito bem. Começamos a conversar, etc. Onde é que o senhor vai? Eu disse para onde eu ia. Ele disse uma coisa: o senhor é piloto de avião? Eu digo: não sou piloto, não. Eu sou vendedor. Ah, rapaz, não diga. O senhor é vendedor? Eu sou vendedor. O senhor vende o quê? Pai, eu vendo o melhor produto que existe. Que produto? O Evangelho de Jesus. Na hora ele tirou as mãos do volante. Aleluia, eu disse: segura esse volante. Você segura o volante e eu grito. Você segura, o aleluia deixa comigo. Você dirige o carro. Muito bem. Ele disse: olha, pastor, eu vou dizer uma coisa ao senhor. Eu, mais uma vez, já é um caso diferente. O senhor não iria me reconhecer hoje pelo que eu já fui na minha vida. Eu, com 13 anos, fui expulso da casa dos meus pais. Meu pai me jogou para fora de casa. E eu vim perambulando do Nordeste até chegar ao Rio de Janeiro, pegando carona, 13 anos de idade, sem experiência de vida, arrasado, expulso de casa, rejeitado pela minha família. Eu estou aqui. E eu me perdi aqui nessa cidade. Eu me perdi e me tornei um prostituto. Programas para homens, para mulheres, fiz de tudo. E um belo dia, eu estava assim, sem esperança, arrasado, aniquilado. Andando pela rua, eu vi um grupo de pessoas e alguém estava falando naquele grupo. Eu me aproximei daquele grupo para saber o que era. Eu não sabia o que era. E uma pessoa veio falar comigo e disse: seja bem-vindo, fique aqui. Não quero ficar não. Fica. Não, eu não. Vai ficar. E eu fiquei. Aí o homem continuou falando, estou tentando prestar atenção, mas eu estava assim, acabado, sem vontade. E a moça disse: está prestando atenção? Eu disse: não. Presta atenção. Não. Presta atenção. Prestei atenção. No final,
a pessoa veio e entregou um papelzinho para eu ler, eu disse, não quero, pegue, não quero, pegue, peguei. Levei o papelzinho para casa, li o papelzinho, e a certa altura, aquele papelzinho falava que eu deveria entregar o meu coração a Jesus. E eu entendi. Naquele momento eu disse, Senhor, do jeito que eu estou, se tu existes, eu estou aqui para ser transformado. Eu sei lá, essa vida não vale, eu já estou vomitando sangue, ele me disse. Eu já estou todo acabado por dentro. Eu ainda estou com 15, 16 anos de idade, mas a vida já acabou para mim. Mas naquele momento ele disse, eu entendi quem era Jesus, aceitei Jesus, e eu senti assim uma coisa quente me aquecendo por dentro, veio lá debaixo do meu pé, subiu totalmente até a minha cabeça, eu me transformei numa nova pessoa. Por isso que hoje, ele disse, 4 anos depois, eu sou casado, tenho meus filhos, tenho a minha casinha, sou motorista deste táxi. Agora o senhor entende a minha reação? Digo, entendo, perfeitamente. Perfeitamente. A bondade de Deus. O apóstolo Paulo traz isso de uma maneira muito interessante, extraordinária, naquilo que tem sido conhecido por todos nós como o Cântico da Vitória, em Romanos 8, 31 a 39. Texto que o Espírito Santo tem usado milhões de vezes por este mundo afora, para trazer conforto para o corpo de Cristo. Trazer alento para a alma do crente em Jesus. E nesta manhã eu peço a Deus que o Espírito Santo continue, como tem feito desde o começo do culto, a trazer alento e encorajamento para você, para a sua vida. E a leitura deste texto diz o seguinte, Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui nós temos uma afirmação poderosa. Toda vez que eu leio esse texto, a palavra poder vem à minha mente. E o adjetivo poderoso ou poderosa vem à minha mente também. E esta afirmação é poderosa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ora, muitas vezes você até pode dizer, mas olha, pastor, eu já tive gente e circunstâncias que se levantaram contra mim. Eu já passei por isso. Isso existe, pastor. E é verdade, eu também posso dizer a mesma coisa da minha vida. Situações, pessoas, circunstâncias que se levantaram. A pergunta não é se a oposição se levantou, mas se a oposição venceu você. Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isto é, quem vai prevalecer contra nós? Com quem eu ando e com quem você anda? Nós estamos sempre acompanhados. Ou acompanhados de alguém ou de alguma situação. Mas nesta tarde de domingo, nenhum de nós aqui está isolado na vida. Além da família, nós temos amigos, mas também podemos estar acompanhados, cercados por outras situações que estão nos ameaçando, que estão nos amedrontando, que estão nos castigando. A palavra do apóstolo é poderosa. Se Deus está ao nosso lado, quem se levantará contra nós para nos derrotar? Quem? Observe que o apóstolo Paulo, nos versículos anteriores, ele está falando do ministério do Espírito. Aliás, a leitura do capítulo 8 de Romanos é extraordinária, porque ela nos fala muito da função, da missão, do ministério do Espírito Santo em nossa vida. Já quase no final, pouco antes de entrarmos no Cântico de Vitória, o texto diz que nas nossas fraquezas nós não sabemos como convém orar, mas o Espírito Santo, o próprio, testifica por nós e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E depois então, Paulo continua antes de chegar ao versículo 31, para dizer que todas essas coisas, nós bem sabemos, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto para serem feitos conforme a imagem de Jesus.
tudo contribui juntamente. Então Paulo faz essa pergunta. Então, diante destas coisas todas que eu acabo de mencionar, se Deus está conosco, quem vai ir contra nós? Quem vai se colocar entre nós e Deus? Quem vai se resistir ou resistir a nós? Se Deus é por nós. Com quem você anda faz toda a diferença. Mas você anda com o Espírito de Deus. Ele está com você, em você, por isso você também pode dizer em qualquer situação, fazer a mesma afirmação poderosa de Paulo: se Deus é por mim, quem será contra mim? Ele vai me dar sustentação, Ele vai me dar sabedoria, Ele vai me dar conforto, Ele vai me dar direção, Ele vai me assegurar a vitória. É uma afirmação poderosa. Mas é também, parte desse texto, uma disposição poderosa. Ora, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não usará também com ele todas as coisas? Ouvi certa ocasião o pastor Charles Allen, da Igreja Metodista Unida, em Houston, e ele falou que quando a guerra do Vietnã estourou aqui nos Estados Unidos, o filho dele foi convocado para a guerra. Ele foi se despedir do filho. O ônibus veio para pegar todos os soldados num determinado ponto, levá-los para começar a viagem até o Vietnã. Ele abraçou o filho, beijou o filho, despediu-se do filho, ficou olhando até o ônibus desaparecer na curva da estrada, disse ele. E ele então nos disse: pela primeira vez eu entendi Romanos 8,32. Pela primeira vez. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Porque naquele momento, por forças governamentais, eu não estava poupando meu próprio filho, ele estava indo embora, e eu não sabia se um dia voltaria a vê-lo. Creio que a dor que todo e qualquer pai e mãe pede a Deus que não sofra. A perda de um filho. Lembro-me de um colega nosso de ministério, cuja filha faleceu repentinamente de uma embolia pulmonar aos 28 anos de idade, faltando 4 dias para o casamento dela. Ele escreveu um artigo muito bonito no Jornal Batista. E ele disse: na hora em que eu sepultei a minha filha, um pedaço de mim ficou sepultado para sempre. E é fato. Paulo diz: Deus não poupou o seu único filho. Pelo contrário, Ele o entregou por vocês. Diante disso, como é que Ele vai negar outras coisas? Em outras palavras, tendo doado o seu próprio e único filho, o restinho é ficha para Deus. O mais complicado Ele fez. O mais difícil Ele fez. Por isso Paulo diz: vamos pedir. Se Ele não poupou o seu filho, mas o entregou por nós, como não nos dará também com Ele, como seu filho, todas as demais coisas? Qualquer coisa que você e eu pedirmos a Deus é nada em comparação com a morte de Jesus. Nada. Se é da vontade de Deus nos dar aquilo, Ele certamente dará. Se não é da vontade de Deus, Ele certamente nos indicará um outro caminho. Mas o mais difícil Ele foi. Não é responder à sua oração ou à minha oração, mas colocar o seu filho na cruz por você e por mim. Isso Ele fez. Por isso, no Cântico de Vitória, você tem esta afirmação poderosa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas também você tem essa disposição poderosa: Ele entregou o seu próprio filho, Ele não vai deixar de nos abençoar nas demais coisas. Mas há mais. Nos versículos subsequentes, 33 a 35, nós lemos: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação,
ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. São 3 perguntas iniciadas com quem, e essas 3 perguntas fazem uma confrontação, uma contestação poderosa. Paulo diz: quem intentará acusação? Quem condenará? E quem separará? Conversava com uma pessoa há alguns anos, e ela me narrou que vivia num estado sempre depressivo, sempre para baixo, sempre para baixo. Eu disse: mas você tem alguma noção do que está acontecendo? Ele disse: eu tenho sim, eu cometi um pecado. E a pessoa me contou o pecado, que honestamente para mim não é pecado. Mas ela cismou, essa pessoa, que é pecado. E eu já encontrei pessoas que cismam com o pecado. Conheci alguém que encasquetou na cabeça e havia pecado o pecado imperdoável. Então a pessoa durante anos, não é um ano, não foram 2 anos, anos, me procurava a cada 15 dias para confessar o pecado. Mas como não havia um pecado definido, era apenas um pecado imperdoável, então a pessoa queria que eu orasse, eu orava. Eu sentia que minha oração durava 2 semanas e a pessoa voltava. Eu fiz de tudo, eu levei a pessoa para orar comigo de frente do púlpito, depois, um certo dia, fomos orar atrás do púlpito, depois ficamos deitados junto do coro da igreja, isso, um santuário vazio podia fazer isso, depois eu tirei o pecado pelas costas, sai daqui, não volta mais. Eu fiz o que eu pude, E um dia até eu recorri a um psiquiatra evangélico, muito meu amigo, disse: olha, o que é que eu posso fazer? Ele disse: nada. A essa altura, não há o que fazer. Porque pela idade da pessoa, pelos anos passados, essa situação já está na estrutura da pessoa. Então, você tem que pedir a Deus graça para cada momento que a pessoa precisar da graça manifesta de Deus. Foi o que eu fiz até o final da vida da pessoa. Mas essa não é a primeira pessoa de quem eu estava falando. Essa outra pessoa, eu conversei com ela. Percebi que não havia pecado algum, mas ela cismou que era pecado. Mas aí veio a parte mais difícil para eu ouvir. Eu disse: há quanto tempo você está carregando isto? Ela disse: há 40 anos. Exatamente. Eu quase disse isso em voz alta. Nossa. Quase disse. Mas como pastor eu não podia dizer nem nossa, nem vixe. Então eu fiquei na minha. Mas aquilo, eu confesso, hoje eu dou risada daquilo, mas eu fiquei desalentado, porque eu imaginei alguém, digamos, que naquele momento de vida, aquela pessoa tinha, eu calculo, uns 60 anos de idade. Era mais nova que eu hoje. Não tem problema não. 60 anos. Dos quais 40 carregando diariamente, todas as noites, um peso que na realidade não existia. Aquilo me deixou inconformado como pastor, e foi uma das vezes em que eu me senti completamente impotente como pastor. De não poder resolver, de não poder ajudar mais do que dizer umas palavras, de aconselhar. Eu, Senhor, como eu queria ter a capacidade de nesse momento levar essa pessoa a uma compreensão espiritual. Oramos juntos, é verdade. Falamos juntos, eu procurei explicar o valor da confissão, tudo isso. O que me mais impactou foi saber que a pessoa durante 40 anos carregou aquilo, e a palavra diz: quem intentará a acusação? É Cristo quem justifica. Agora, que o diabo tenta fazer isso, não tenho dúvida. Até porque o diabo existe. O mundo hoje, politicamente correto, entre outras coisas, entende que isso não existe. Só existe o diabo na cabeça de quem pensa que ele existe. Ah, é?
Então o que você tem de maldade no mundo, o mal no mundo vem de onde? Ele existe, ele é real. E mais ainda, o diabo na realidade, quando ataca você e ataca a mim, ele não está querendo atacar você ou a mim, ele quer atacar Jesus e está usando nós dois. Porque ele sabe que ele já está com os dias contados, até porque a cruz já aconteceu, o túmulo vazio já aconteceu. Ele sabe disso. Ele está tentando reverter um processo histórico que não será revertido. Como ele não consegue destruir a Jesus, ele vai tentar destruir a igreja de Jesus. Por isso devemos estar alertas, porque a tentação contra nós, ela está sendo dirigida contra Jesus. Se ele nos atacar, isto é, Satanás, nos atacar, nos derrubar, vão dizer, olha aí, creu em Jesus, crente em Jesus, olha aí que Jesus é esse. Na realidade, ele está tentando pegar Jesus. No processo, vem em cima da gente. Mas Paulo diz, quem vai intentar isso? Acusação, você pecou, você fez isso. Eu fiz, mas já fui perdoado e purificado pelo sangue de Jesus. Diabo, olhe para a cruz. Nós não devemos conversar com o diabo, entrevistar o diabo, bater um papo com o diabo. Nada disso. É expulsá-lo no poder do nome de Jesus. Diabo, sai da minha vida. Aqui não. Aqui não. Um colega meu, do pastor Carlos, ele certa vez enfrentou uma pessoa que veio endemoniada para ele. E ele foi firme, duro com a pessoa. E a pessoa disse, não, nós somos muitos. Ele disse, não tem problema, façam fila e vão saindo um por um. Eu tenho tempo, hoje eu tenho tempo. Irmãos, na realidade, nós somos confrontados por Satanás o tempo todo. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Ela é travada nas regiões espirituais da maldade. Gente, o que nós vemos é uma coisa. O que nós não vemos existe e é real. Nós não estamos vendo. Aliás, para tudo na vida. O que nós vemos não é mais real do que aquilo que nós não vemos. Por isso é preciso que Deus nos dê sabedoria e discernimento para distinguirmos as vozes que nós ouvimos. Não é ouvir vozes assim não. Pessoas que falam conosco, situações que enfrentamos, para nós sabermos exatamente quem é quem, o que é. Só a sabedoria de Deus. Porque a acusação virá de Satanás, tentando trazer em nós um complexo da culpa de um pecado que Deus já lançou nas profundezas do mar, que já está para trás das costas dele. E a palavra diz, desses pecados eu não me lembro mais. Então o diabo quer fazer você se lembrar daquilo que Deus não se lembra? Não, diabo, vai embora, em nome de Jesus. O outro quem da pergunta é, quem os condenará? Mas Cristo que morreu, exatamente, e ressuscitou. Então o diabo, além de me acusar, quer me condenar, não vai condenar. Jesus já levou sobre si todos os meus pecados. E toda vez que eu venho e confesso, ele me purifica de todo o pecado. O grande pregador Charles Spurgeon, chamado de o príncipe do púlpito batista, quando vivo, pastor do Tabernáculo Batista de Londres, durante 40 anos, num tempo que não existia microfone e outros aparelhos de som, etc., ele um dia foi testar o som no santuário da igreja dele, numa nova placa acústica que fora instalada. Durante a semana, vazio, e o santuário é imenso, muito grande. Aliás, quando você olha de frente, você tem a impressão de que está olhando para a fachada da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Isso aconteceu comigo. Desci do metrô perto da igreja dele, lá em Londres. Quando eu dobrei a esquina que eu vi o tabernáculo, eu disse, eu estou no Rio. Não é possível. Eu creio que o engenheiro que projetou a primeira igreja batista do Rio
pode ter se inspirado também na acústica e na fachada arquitetônica do Tabernáculo Batista. Pois Spurgeon estava lá, testando o som. Não havia ninguém. Só havia uma pessoa lá em cima, o pedreiro, trabalhando ainda. E Spurgeon, debaixo daquela placa acústica, ao testar o som, citou 1 de João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a maldade. O pedreiro se converteu. Agora vem o diabo para cima desse pedreiro para dizer, não, pastor só estava testando o som. Que isso, rapaz? Ele falou aquele versículo, mas nem estava pensando no que ele estava dizendo. É a função do diabo. Por que o diabo existe segundo Jesus? Em João capítulo 10. Para matar, roubar e destruir. Com todo respeito, ele é nota 10 nisso. É a missão dele. Matar, roubar e destruir. Jesus, porém, imediatamente disse, mas eu vim para que tenhais vida em abundância. Então, quem, diz o apóstolo Paulo, os condenará? É Cristo quem morreu. E o terceiro quem? Quem nos separará? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Todos os dias somos reputados como ovelhas indo para o matadouro. Por pior que seja a circunstância que eu enfrento, eu sempre peço ao Espírito Santo que me faça lembrar que nada daquilo vai me separar do amor de Deus. Nada, nada, nada. Eu posso nem sentir assim. Eu peço ao Espírito Santo, não é o que eu estou sentindo, é o que a tua palavra está dizendo. Não é o que eu estou sentindo. Porque se depender dos meus sentimentos, eles vão variar demais. O meu sentimento depois de uma feijoada é um. Depois de um churrasco é outro. Claro, sentimentos variam demais. Não, eu estou baseado não no que eu sinto, mas no que Deus diz. Há alguns anos, bota anos nisso, quando eu estudava aqui, havia muito entre os crentes americanos dizer o seguinte: God said it, I believe it, that settles it. Tudo bem, ouvi muito disso. Mas um dia eu ouvi um pregador dizendo o seguinte: God says it, and that settles it, whether I believe it or not. Em outras palavras, Deus disse, e isso resolve o problema, quer eu creia, quer eu não creia. Não é porque eu não creio que Deus deixou de ser Deus. Que isso? Não. Ele falou, está falado. Aplica-se a Deus o falou e disse. Se eu creio ou não, já é outro departamento. Mas eu creio. Não é o que eu sinto, é o que a palavra diz. Então você tem uma afirmação poderosa, no versículo 31. Você tem uma disposição poderosa, no versículo 32. Você tem um questionamento, uma constatação poderosa, nos versículos 33 até o 36. Quem condenará? Quem acusará? Quem separará? No versículo 37, você tem uma conscientização poderosa. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu perguntei a uma classe de homens na Columbia Baptist Church, em Falls Church, que eu dirijo toda sexta-feira, às 7 horas da manhã, já há 10 anos. Alguém mencionou esse versículo e disse, gente, o apóstolo Paulo diz, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Você consegue ser mais do que vencedor, ou você venceu ou não venceu. Isso eu estou dizendo para a classe. Você venceu, é vencedor. Paulo diz mais do que vencedor. Um deles disse, não, eu acho que é por aí mesmo. Vencer é uma coisa. Subjugar é outra coisa. O senhor vence um jogo de futebol, basquetebol, seja o que for.
Venceu, venceu. Agora, se ao vencer, antes de terminar a partida, o senhor dá um olé no seu adversário, coloca-o na roda, aí é mais do que vencedor. O senhor tem uma luta entre duas tribos. Uma venceu a luta. Venceu. Mas se aquela que venceu agora invadir e subjugar e tomar escravos os que são membros da outra tribo, o senhor é mais do que um vencedor. Não é apenas vencer, é subjugar o seu inimigo. Paulo diz, em Cristo e em todas estas situações, você e eu, não apenas somos vencedores, nós subjugamos os nossos inimigos. Não apenas vencemos, nós subjugamos, dominamos os nossos inimigos. É uma conscientização poderosa. E finalmente, versículo 38 e 39, tem uma conclusão poderosa. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade. Paulo foi longe aqui. Ele incluiu tudo. Mas para evitar de ter se esquecido de alguma coisa, ele acrescentou o seguinte: nem alguma outra criatura. Em outras palavras, se eu esqueci de alguém aqui, ou se eu me esqueci de alguma coisa, vou incluir agora. Nada neste mundo, nada, vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cântico de vitória é isto. É uma afirmação poderosa, é uma disposição poderosa, é uma contestação poderosa, é uma conscientização poderosa, é uma conclusão poderosa. Que Deus estando conosco, não há como alguém ser contra nós. Em 1982, eu estava numa situação financeira gravíssima como estudante. Visto de estudante naquele momento, só podia trabalhar no campus do seminário, lá no Texas. Eu disse a Dione, olha, nós só temos dinheiro para mais 3 semanas. Começo de semestre, não tinha como pagar o semestre. E vamos ter que voltar ao Brasil. E eu já imaginando a vergonha, né? Vim para estudar. Vim para voltar com mestrado. Vim para voltar com doutorado. Cabecinha baixa, descendo ali no Galeão, ou em Cumbica, seja o que for, andando. Qualquer lugar, Afonso Pena também, lá em Porto Alegre, Pampulha, lá em Belo Horizonte, Guararapes, Recife, onde eu for, voltar baixinho, quietinho. Fui falar com o capelão do seminário que cuidava da assistência financeira. Falei com ele, expliquei meu caso, ele disse, Fausto, eu tenho que ser franco com você. Dinheiro nós temos. Dinheiro nós temos. Só não temos verba. Bem, isso para mim sempre foi difícil de entender. Até como pastor eu tinha dificuldade em entender isso. Quando o tesoureiro dizia, nós temos dinheiro pelo caixa, mas não temos pela competência. Aí eu me perdia todo. Até disse, irmão, se puder simplificar um pouco isso, ajuda, porque às vezes a pessoa diz, olha, a igreja, os jovens vão reclamar, como reclamaram, eu, pastor, não tem dinheiro para a gente comprar a bolinha de ping-pong, mas a igreja comprou uma Kombi. O que é mais barato, a Kombi ou a bolinha de ping-pong? Então, eu dizia a mesma coisa, não, pela competência realmente a gente não tinha, pelo caixa que o negócio é complicado. Então foi o que ele fez comigo, mas ele foi muito honesto. Fausto, o seminário tem dinheiro, realmente tinha, milhões e milhões de dólares, não vou discutir não, tinha. Mas nós não temos para você. Está tudo já determinado no orçamento. No entanto, nós dois vamos orar e ver o que Deus vai fazer. E foi o que nós fizemos. Eita ferro, né? Eu tenho uma prima que diz isso, eita Deus bom. Ela mora em Itu, no interior de São Paulo. Oramos, 10 dias depois ele me chamou. Fausto, vem cá. Olha aqui, uma senhora mandou um dinheiro aqui.
que é exatamente o que você precisa para cobrir a matrícula e os primeiros meses do próximo semestre. E ela veio com duas exigências que me fizeram pensar em você. Primeiro, esse dinheiro que eu estou dando não pode ser dado para americano, tem que ser dado para um estrangeiro. Segunda exigência, tem que ser dado para um estrangeiro no qual o senhor vê a possibilidade de ele ser presidente da Convenção Batista do país dele. Ele disse, eu pensei em você. Eu acho que vai acontecer isso um dia. Bom, isso foi 9 anos antes de eu ser eleito presidente da Convenção Batista Brasileira. Por isso alguém já disse, e eu concordo, quando nós oramos, o Deus do Cântico da Vitória vem ao nosso encontro do futuro para o nosso presente. A oração é o nosso presente, é o que eu preciso. A resposta, ele já traz do futuro. Senhor, nós te agradecemos, porque este é o cântico da vitória. Se tu estás ao nosso lado, bem presente, como diz a palavra, quem se oporá a nós? Quem nos vencerá? Pedimos agora que tu apliques a tua palavra ao nosso coração individualmente. A nossa necessidade nesta tarde de domingo, não apenas como igreja na coletividade, mas como igreja na individualidade de cada membro aqui presente, cada família aqui representada. Faze-nos andar pela fé e não pela vista. Abençoa esta igreja, pastor Carlos, irmã Silvia, suas filhas. Abençoa a liderança desta igreja. Abençoa, Senhor, cada família desta igreja. Faze desta igreja sempre um farol a proclamar a mensagem do Cristo vivo, pois é no nome dele que nós oramos. Amém. Obrigado, pastor. Quem foi abençoado? Vamos ficar de pé, dá uma salva de palmas para Jesus. Ele é digno de receber toda honra, todo louvor, toda exaltação. Vamos cantar novamente Nada é Impossível. Em seguida nós vamos nos despedir para nosso café. Não deixe de passar ali pelo salão social, pela área social, para tomarmos um café, conversarmos também e termos esse tempo abençoado de confraternização. Ok. Em ti eu tudo posso, não há limite, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está, e tudo pode realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível.
ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, mudares caem, vivendo pela fé. Nada é impossível. Amém, amém. Para quem não sabe, essa é a banda nova. É a primeira vez que eles tocam o louvor todo. E foi muito bem, Natan. Valeu. Deus abençoe vocês. Eu quero chamar minha mãe para vir aqui. Nós tivemos a alegria de tê-la conosco. Ela vai completar 86 anos em outubro. E ela ficou aqui, depois de muitos anos, ela veio e ficou aqui com a gente um mês. Ela está voltando essa semana. Então, ore para que ela seja abençoada na viagem de volta para o Brasil. Eu vou com ela até Nova York, de Nova York para lá. Deus leva. Então, vamos orar. Pastor, obrigado por ter nos abençoado muito, irmã Dione também. Fomos, de fato, a palavra de Deus foi oportuna, nos abençoou muito. Pai, obrigado, porque é verdade, o Senhor é muito bom, o Senhor é bom demais. Obrigado porque a tua bondade, a tua fidelidade, a tua misericórdia não tem fim. Obrigado, Deus querido, exalta a tua palavra, continua falando conosco, que essa tua palavra se transforme em carne, em sangue, em vida na nossa vida. Nos ajude, Pai, a enfrentarmos a vida na certeza de que o Senhor cuida de nós, que o Senhor vem lá do futuro para o nosso presente, para nos socorrer, para ser o nosso refúgio seguro na hora da angústia. Obrigado, Deus querido. Obrigado pela minha mãe, pela vida dela, pela presença dela em nossa casa esses dias. Pedimos que o Senhor cuide dela, que o Senhor a abençoe no retorno para casa e nos dê a alegria de podermos estar juntos novamente. Pedimos que nos despeça todos nós daqui, debaixo da tua bênção, da tua paz, da tua proteção, e nos dá a alegria, Pai, de podermos estar juntos novamente para celebrarmos a bondade do Senhor. Nos despeço debaixo da tua graça, da tua paz, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Tenha uma boa semana na graça e na paz do Senhor Jesus. Tá atrasado. 12h45.